um avião particular monomotor, voando baixo sobre o deserto do Alasca. Águas glaciais tão claras quanto um espelho polido, refletindo as vastas florestas primordiais e picos selvagens que pairam sobre nós. Um testemunho da grandeza estoica de uma terra que existiu muito antes da humanidade e continuará a durar muito tempo depois que a nota de rodapé que foi a nossa existência tiver sido esquecida. Por um momento glorioso, parece que o mundo foi criado apenas para nós, mas isso foi antes de o motor parar no meio do voo, antes da queda violenta e da misericórdia de um Deus surdo, antes do chão acelerar em nossa direção, tudo acontecendo rápido demais para recuperar a altitude antes da queda. Uma explosão tão alta que foi silenciosa, a luz tão brilhante que não vi nada, o impacto de abalar os ossos, tudo balançando tão forte que parecia que minha alma devia ter sido arrancada do meu corpo. Eu gostaria de ter morrido no segundo em que atingimos o chão. Eu gostaria que meu marido também tivesse morrido, mas ele permaneceu naquele corpo quebrado até o anoitecer. Nossas mãos nunca se apertaram tanto como quando seladas com seu sangue, e nenhuma palavra era tão preciosa quanto aquelas que escapavam entre suas respirações rasas. "Me promete que você vai sobreviver?" Ele disse. "Faça o que for preciso." Eu não estava em uma condição muito melhor do que ele. Uma das minhas pernas estava quebrada, várias costelas dilaceradas e 3 dos meus dedos ainda estavam agarrados ao fundo do meu assento, onde eu me preparei para o acidente, agora a 3 metros de distância. Eu não esperava durar a noite, mas ainda assim fiz essa promessa. Eu gostaria de pensar que a esperança deu algum pequeno conforto antes que seus olhos se fechassem pela última vez. Depois disso, veio a guerra entre a fome lenta e minha esperança desesperada de ser salvo. Um animal faminto poderia facilmente me encontrar primeiro, porém, atraído pelo cheiro de carne queimada e sangue fresco que provocou minhas narinas. Mas havia outra guerra acontecendo abaixo da superfície. Minha dignidade humana contra minha vontade de sobreviver. Eu aguentei quase 4 dias antes de dar a primeira mordida. Apenas um gole, segurando uma pequena tira de sua pele em minha boca e molhando minha garganta ressecada com seu sangue. No final da semana, eu havia me tornado mais metódico, descascando a carne, quebrando os ossos para o tutano, sem desperdiçar nada. Ao final de 2 semanas, não havia mais nada do meu marido. Desisti de ser resgatado. Em vez disso, comecei a longa caminhada de volta à civilização. Fiquei surpreso com a rapidez com que minha perna sarou e, enquanto caminhava, senti-me cheio de uma vitalidade inquieta que só poderia atribuir à minha vontade de viver. Eu mal dormia à noite, mal descansava durante o dia. É quase como se eu tivesse passado toda a minha vida doente, mas me acostumei tanto com a sensação que pensei que é assim que todo mundo deveria se sentir. Eu posso te dizer agora que a vida é uma mentira. Seu sangue não deve passar lento e despercebido em suas veias. Seu poder está adormecido. Você deve sentir a eletricidade de seus músculos flexionados, cada fibra explosiva preparada para sua vontade. Aqueles desertos intocados não eram onde eu havia sido banido para morrer. É onde eu ganhei vida. Não sei quanto tempo viajei nesse estado, caindo em transe por causa da minha determinação obstinada. Acho que o espírito do meu marido deve ter me guiado, porque encontrei compreensão repentina em navegar pelas estrelas, assim como ele aprendeu na marinha. Por fim, encontrei o que procurava. Um casal de campistas recém-chegados da cidade grande. Fiquei tão aliviado ao ouvir outra voz humana por entre as árvores que avancei como um animal selvagem. Toda a minha dor e sacrifício foram construídos até este momento. Palavras francesas elegantes, riso feminino, caminho de casa. Foi para isso que me mantive vivo. Mas quando eu os vi, ele ofegando e suando para mover sua barriga grotesca, ela gritando e agindo como se eu fosse menos do que um ser humano. Bem, isso só mostra que às vezes você precisa dar um passo para trás para ver as coisas claramente. Depois de tudo pelo que passei,
Não conseguia sentir nada além de pena e nojo por essas criaturas entorpecidas, vítimas involuntárias daquilo em que sua vida artificial as havia transformado. O marido era maior, mas a esposa era mais saborosa. Eu vivi de forma mais vibrante nas próximas noites, festejando e recuperando minhas forças através de seus corpos imóveis, corpos que eles desperdiçaram vivendo pela metade. Eu não estava apenas ficando mais forte também. Comecei a pegar meus pensamentos entrando e saindo do francês. Eu pensei que meu marido estava me guiando pela floresta, mas agora parecia mais apropriado dizer que eu havia consumido algum aspecto dele, assim como o havia feito com o casal francês. Eu estava com mais fome do que nunca, corroendo a fome incessante, quase assim que eu terminei, como se meu estômago ameaçasse digerir a si mesmo se eu não conseguisse mais. Tentei comer um pouco da mistura pronta que se leva para trilhas e barras de cereal com granola em suas embalagens, mas tinha gosto de serragem e sujeira. Até a carne seca tinha gosto de papelão, embora isso não seja incomum por si só. Sim, carne humana. Era óbvio que quanto mais eu comia, mais eu precisava. A perspectiva de voltar ao meu velho eu frágil, insuportável. Mas a ideia de viver na floresta, esperando o meu tempo na solidão agonizante enquanto aguardo pela minha próxima refeição, eu não acho que isso seja melhor. A menos, é claro, que eu volte à minha antiga vida, sem abrir mão do que preciso para sobreviver. E alvos tão fáceis, lá no jardim de infância onde eu lecionava. Eu nem perdi tempo parando em um hospital. Minhas feridas cicatrizaram sozinhas, exceto os dedos que faltavam. Só parei em casa o tempo suficiente para tomar um banho e trocar algumas roupas antes de voltar para a escola. Cercado por um mar de cabecinhas desgrenhadas, não chegava nem na cintura. Eu quase podia senti-los. Os outros professores ficaram chocados ao ouvir o que aconteceu, é claro. A versão deles era mais leve nos detalhes, mas, apesar de suas generosas ofertas de ajuda, insisti que queria voltar à sala de aula o mais rápido possível. Viu, pessoal? Eu disse que ela não estava morta. Esse era o Rodrigo. Ele gosta de pintar com os dedos. Espero que não tenha um sabor ruim. O que aconteceu com a sua mão? Tá nojento. Você tá toda nojenta. Eu estaria mentindo se dissesse que essa foi a primeira vez que contemplei a morte horrível de Tiffany. Você não precisa voltar. Tava tudo bem sem você aqui. Ah, não se preocupe. Eu me agachei até o nível de Sandy. Me ter por perto vai ser muito legal. Agora, pega isso aqui e distribua para todos da sala. Eu posso estar com fome, mas não sou idiota. Eu nunca seria capaz de levar mais de uma ou duas crianças antes de causar uma comoção que tornasse isso impossível de continuar. O que ela tá distribuindo? O que é isso? Deixa eu ver. Tiffany gritou. É uma permissão, eu disse a ela. Vamos fazer uma viagem de campo. Você, eu, toda a turma. Nós vamos acampar. Sabe, não é apenas o sabor que torna as crianças especiais. É a inocência delas. E se eu quiser recomeçar e viver uma vida normal, eu vou precisar comer, até me sentir inocente de novo, também.